Hoje uma live muito especial, né? Para quem não sabe, o nome do meu canal no YouTube, o nome da minha metodologia é Estilo com Propósito. Boa noite, Flávia. E ao contrário do que a maioria das pessoas imagina, ele não surgiu ontem, né, gente? O Estilo com Propósito surgiu já faz 5 anos. E eu confesso que na época que tive essa ideia do Estilo com Propósito, eu fiquei reticente, sabe, por causa da palavra. Achei que já tava muita gente falando sobre propósito de um jeito tanto quanto gourmetizado. Vocês sabem que eu tenho gostado de falar, né, sobre isso, sobre gourmetização das coisas. E com propósito não foi diferente. Então, hoje vamos falar com uma pessoa que está aqui presente, que é o Kael, que assim como deixa eu pegar aqui o nome dela de novo, Cida, acho que é, né? Houston, Texas, Cida, assim como a Cida me achou na internet, eu também achei essa pessoa querida na internet. E vocês vão amar também, tá? Apesar de vocês estarem pedindo pra fazer live com o Pinga, não. A gente vai fazer live com o Mikael, que é um psicólogo muito legal, tá? Inclusive, contratei o Mikael, não tenho problema nenhum de falar isso pra vocês. Então, assim, contratei, estou gostando muito do processo com ele. E trouxe o Mikael pra falar sobre propósito. E o que me chamou a atenção no Mikael foi o quê, gente? De quem que ele falou? Viktor Frankl. E aí eu comecei a acompanhar o conteúdo dele, achei muito legal. E vocês sabem, né? Dica boa é dica compartilhada. Então eu vim aqui compartilhar com vocês o Mikael, vocês conhecerem o trabalho dele. E ele fala de propósito de um jeito muito, muito legal, tá? Deixa eu chamar o Kael aqui. Não vai ser o Pinga, não vai ser o Whisky, gente. Mas o Kael é uma pessoa que vai ajudar vocês a desmistificarem essa questão do propósito. Deixa eu até pegar aqui as pesquisas. Mikael. E aí, Mikael, Vivi, boa noite. Por onde você quer Ambos, fica à vontade. O Kael é um apelido de família que eu tornei público no meu Instagram. Muito bom. Então pode ser o Kael, me sinto super em casa quando falo Kael, não tem problema. Então tá bom. Não, eu estava até indicando Kael para todas as minhas seguidoras. Vocês sabem que mesmo eu atendendo pessoas que estão em remissão da compulsão ou começando um processo, eu adoro indicar profissionais da área, psicólogos e psiquiatras, enfim, e com diversas abordagens, porque eu acho que é importante vocês conhecerem também, né? Essas pessoas para procurarem ajuda também, tá, gente? Ou também não, gente. Olha, psicólogo é bom sempre. Boa. Não precisa esperar um incêndio, né, para ir apagar, né? Na verdade, é muito mais difícil quando a gente precisa apagar incêndio, como a gente fala, né? O que é apagar incêndio? É quando a pessoa já está muito mal, ou com uma questão de muito tempo, muito enredada, né, ao longo da história dela, e aí, obviamente, é mais complicado, né? Tem um acúmulo de muitas coisas ali, então não precisa deixar pegar fogo para ir desligar o gás do fogão ali. Maravilha. Bom, Kael, primeiro eu vou pedir para você se apresentar, né? Porque eu fiz uma introdução. Então eu vou pedir para você se apresentar. Quem é Kael? Quem sou eu? Vamos lá, olha, já começamos com uma pergunta profunda. Quem sou eu? Bom, pessoal, boa noite aí. Primeiro, obrigado, né, Vivi, pelo convite. É um privilégio, assim, poder estar conversando com o pessoal que te acompanha. Então, eu sou o Mikael Correia, ou Kael apenas, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia. No momento eu faço doutorado em psicologia aqui na URGS, no Rio Grande do Sul. Por isso que eu estou assim meio enropado, porque aqui está bem frio e caindo um temporal. E eu também tenho especialização na psicologia do esporte e do exercício. Então, tenho uma trajetória também de pesquisa nesse tema assim, mais relacionado à qualidade de vida em geral, inclusive a questão física, né? E a minha abordagem de trabalho é cognitivo-comportamental, né, com uma veia filosófica muito clara, assim, porque eu acho que eu e vários outros, né, que o fim último da terapia é fazer a pessoa mudar a sua filosofia de vida. Então, a gente, mesmo quando a gente tem uma terapia breve, como é a TCC, a gente acaba falando ali dos princípios últimos da vida da pessoa, né, da filosofia de vida que ela tem. E aí a gente entra com essa conversa do sentido, do propósito, né, do porquê que a gente faz o que a gente faz, para onde a gente está indo. Então, não tem como ter saúde mental sem pensar sobre essas coisas.
e enriquecer a nossa vida com aquilo que nos dá sentido, né? Com os nossos propósitos. Então, engata perfeito na conversa que a gente vai ter, assim, eu acho, espero, né, trazer uma boa Sim. contribuição aí para o nosso papo. Muito bom, Kael. Ó, vocês viram, né? Kael é bem legal acompanhar o conteúdo dele, tá, gente? Inclusive, teve um post que o Caio colocou, que eu até vou colocar aqui para vocês depois que eu dei um print, sobre identidade e personalidade, porque tem tudo a ver com o meu processo, Caio. A primeira parte Sim. do meu processo é essa abordagem mesmo de entendimento do quem sou eu, né? Apesar de não ser psicóloga, Uhum, uhum. com perguntas que provavelmente a gente nunca pensou a respeito, porque o vestir, ele acaba ficando num automático, num piloto automático, né? Uhum. Então, por que não pensar sobre isso de uma outra forma? E aí, eu estava contando que até por isso que é estilo com propósito. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu coloquei de manhã uma pergunta para a galera, sabe, que era a seguinte: você sabe me dizer o que é propósito? Até porque, Micael, quando eu comecei, até com a história do estilo com propósito, Hum. eu tinha um receio dessa palavra exatamente porque a impressão Tá. que eu tenho é que as pessoas elas colocam uma mística, acham que é algo, Aham. né, assim, eu tenho que ter um Sei propósito, como é. assim, tipo salvar o mundo, sabe? Uma coisa muito Isso. incrível. São palavras que acabaram se banalizando, né? Até o próprio sentido, propósito, metas, né? Sim, São palavrinhas que tu já pensa assim, ih, lá vem mais um falar daquelas coisas meio, sei eu, né? Meio tal, sei lá, meio malucas, meio transcendentais demais e muito abstratas, né? E exato. aí, o cara fala muito, mas não me levou a lugar nenhum. Às vezes parece que as pessoas já pensam assim, mas a gente tem que defender as palavras, né? Porque a culpa não é delas. Exatamente, Micael. Eu A também culpa não é defendo delas. isso, porque a gente tem assim feito as palavras perderem um pouco do sentido, né? E o que eu achei Uhum. interessante é que assim, eu perguntei, você sabe me dizer o que é propósito? 72% responderam que sim. Mas aí quando eu Sim. perguntei, o que é propósito para você? Poucas pessoas se aventuraram a me dizer o que elas achavam que era propósito. Eu não tive tantas respostas aqui quanto na enquete, tá? Sim. E aí surgiram várias coisas, como um destino, uma missão, um objetivo. Uhum. Aí uma amiga minha colocou: propósito para mim é servir, então ela já contou qual é o propósito dela. Uhum. Algumas pessoas falaram uma base para nortear, outras foram curtas e grossas, o objetivo. Ponto. Perfeito. E aí surgiram ramificações sempre, mas sempre no meio disso, ou a pessoa apontando o próprio propósito. E aí eu te Aham. pergunto, eu vou perguntar para o pessoal aqui primeiro. Vou segurar um pouco. O Vamos fazer que vocês uma sabem o que é suspensão aí. propósito, gente? Vocês sabem? Quem está com a gente aqui, primeiro, fala se vocês sabem o que é propósito. E tem, Mikael, aponta para mim o aviãozinho que está aí logo abaixo. Aqui, Aí, ó, ó, tem um galera. aviãozinho aqui, gente. Mandem essa live para quem vocês acham que pode ser ajudado com essa questão do propósito, com esse entendimento dessa palavra, tá? Uhum. Então, para a gente poder ajudar essas pessoas. Ó, propósito igual a motivação, Manu falou. A Mai Uhum. falou. Caio, não sei se você viu. Propósito é a nossa intenção e nosso propósito é único. Cada um ao longo da vida, acho que tem. Para mim, propósito é quase sinônimo de Aham. objetivo. Ó, essa aqui foi boa. Ó. Deixa eu ver, da Paola. Hum. Propósito eu tenho vários. Em cada situação, atitude a tomar eu tenho um propósito. Olha, essa aí rende bastante, essa resposta aí. Paola Show. arrasou. E aí, não, então agora, gente, vamos lá. Kael, a Vamos dissecar a resposta questão, dessa né? noite. Vamos dissecar a questão, minha gente. Será que vocês vão sair daqui com essa resposta? Olha aí, né? Desculpa ser propósito em 2 minutos, né? Três passos. Então, gente, inclusive agora, antes da gente começar a dissecar, já deixa eu te elogiar, né? Porque eu gostei que tu colocou ali como encontrar, né? Como buscar o seu propósito, algo assim. Porque eu até tô com o livrinho aqui dele, né? Eu sempre trago ele, que é o livrinho do nosso querido Viktor Frankl, que é o cara que tem outros livros dele, né? Ele escreveu muitos livros, mas esse Sim. aqui é o Comece por Aqui dele, né? Onde ele descreve a sua trágica experiência no em campos de concentração, foi mais de um, que ele sobreviveu, obviamente, e dali ele extraiu muito do que ele foi criar depois enquanto teoria sobre o sentido de vida.
tá? Quando esse assunto propósito vem, né, gente, é interessante dizer que não existe uma resposta assim canônica oficial de, ó, propósito é isso. Isso existe uma discussão aí dentro dos autores, né, e tal, mas existe também um pequeno consenso de para onde a gente acaba chegando, que é como a gente está vendo aqui, né? Trocando em poucas palavras, propósito é aquilo que eu me proponho a fazer, e se eu me proponho a fazer é porque algum sentido aquilo me dá. Aquilo de alguma forma me ajuda na minha busca de sentido, que é o título do livro, não é à toa, por isso que eu falei do elogio, é em busca de sentido. Então, eu acho que foi a Paola que falou, né, que cada momento tem o seu propósito e cada momento tem o seu sentido. Isso é uma coisa que o Frankl disse. Então, assim, essa pergunta do, tá, e aí, qual é o sentido de vida? Né, que é uma pergunta que surge muito. Qual é o propósito da minha vida? Eu não tenho como responder, mas eu sei indicar o caminho pelo qual o ser humano busca esse sentido, e sempre buscou ao longo de toda a história, né? O Frankl não inventou isso. O Frankl identificou isso e descreveu. Ó, gente, é isso aqui. As pessoas que podiam se suicidar aqui nesse campo de concentração, nessa situação horrível, elas não fizeram isso muito por estarem agarradas a algo que dá sentido a elas. A um propósito que elas queriam cumprir. Então, todo mundo falou que é uma missão, que é uma meta, que é uma motivação. Isso tudo pode estar dentro dessa missão maior, que é viver uma vida com sentido, encontrar um sentido nessa vida. Então, a definição que eu gosto de usar, né, de propósito, é que o propósito ele é o veículo que vai nos levar nessa busca. Então, é o carrinho que a gente dirige rumo ao sentido. Sim. Seja através de coisas que eu faço, seja através de um hábito que eu me proponho, de uma mensagem que eu quero levar para o mundo, ou de um serviço, né? Tu falou que teve uma seguidora tua que falou do servir. Sim, ela poderia, provavelmente ela ia desdobrar esse servir em coisas muito concretas. Então, ó, servir é o quê? É ajudar a minha avó, que é já uma senhora de idade, que não consegue comer sozinha. Então, eu tenho um propósito maior de servir, que se reflete aqui nesse ato muito concreto de ajudar minha avó a comer. Né? Para quem tem uma pessoa doente na família, por exemplo. Então, o propósito é isso, gente. É assim, ó, qual é o carro que eu vou usar, qual é o veículo que eu vou usar para buscar sentido na minha vida. Porque todo mundo está buscando sentido na vida. De alguma forma. Alguns podem tropeçar no meio do caminho e perder esse sentido, mas ele sempre vai buscar. Ele sempre está buscando em algum lugar. Sim. Eu queria até te perguntar, Micael, o que acontece? Eu percebi por que uma das razões pelas quais eu nomeei a minha metodologia como estilo com propósito, na verdade eu queria que fosse estilo com porquê, né? Porque quando você falou bem no começo, eu não combinei com o Micael, tá? De falar por que você faz o que você faz, foi o que norteou a questão da minha metodologia. E eu percebia que quanto mais eu conduzia as minhas clientes a entender primeiro por que ela estava fazendo aquilo, mais as coisas ficavam claras, né? E isso aconteceu ao longo de vários processos da minha vida. Então, o fato de eu ter deixado de ser compulsiva, entender o porquê eu precisava fazer aquilo, me ajudou absurdamente. Enquanto eu não me agarrei a esse porquê, e existiram dois porquês muito fortes, né? Então, não foi um só, foram dois. Um que eu entendi que a minha compra desenfreada estava trazendo um desequilíbrio total, não só para mim, né? Então, assim, comprar desenfreadamente eu estava trazendo uma insustentabilidade para minha vida pessoal, porque eu estava gastando demais, né? Falou que as pessoas esquecem dos pilares da sustentabilidade, um deles é o financeiro, e aí tem o social e o econômico, e eu estava afetando todos eles de diversas formas, né? Então, um consumo desenfreado de coisas sem pensar, na minha opinião, eu estava financiando não necessariamente coisas que eu também gostaria com o meu dinheiro. E o fato do meu marido precisar muito de mim, né, assim, naquele momento, e me parece que, assim, o cérebro, apesar de burrinho, né, que a gente sempre fala sobre isso, ele parece que ele deu uma ligada. E quando primeiro eu queria saber se você concorda com isso, se isso pode ter me ajudado, que eu acho que pode ajudar o pessoal aqui a entender que eu não queria salvar o mundo, gente. Quando eu percebi, quando eu conto essa questão da sustentabilidade, Micael, eu tenho medo de passar essa impressão para as pessoas. E quando a gente fala, e eu sou muito resumida nas palavras, né? Então, às vezes eu cometo esse erro, gente. Então, deixa claro para vocês que a minha intenção era com a minha melhora, eu melhorar a minha volta, que é o suficiente. Isso. É o que é possível, né? Começando por aí, né?
Então eu queria saber se que se fez esse sentido isso, se isso é por aí mesmo, para clarear um pouquinho a cabeça do pessoal que tá vendo a gente aqui. Sim. Não, com certeza, Vivi. Eu acho que descobrir o porquê, né? Isso é uma frase do Frank também. Quem tem um porquê muito claro, aguenta qualquer como, né? É uma frase Sim, que é famosa. Mas é justamente isso. Descobrir o porquê, esse papo todo de porquê, de propósito, sentido, ele parece muito abstrato, né? As pessoas... E aí entra o que a gente estava falando antes, né? Que as pessoas castigam as palavras, deixam as sim, palavras meio que esvaziadas de significado, às vezes. Mas o Frankl vai falar com toda clareza que o sentido, ele se realiza em atos concretos. É uma pessoa concreta, numa vida real, que vai realizar o sentido. O sentido sim, não está na abstração. Então, quando tu fala, por exemplo, meu propósito é salvar o mundo da guerra. Tipo, meu velho, tu tá assim, é um ópio, né? É um ópio, é um delírio de grandeza. E na sim, verdade, se eu não desdobro essa meta maior, vamos dizer assim, em coisas menores, e que eu possa começar a fazer aqui e agora, eu vou ficar assim, num delírio de abstração, tá? E nem vou me dar conta que no fundo, eu nem sei o que significa salvar o mundo da guerra. Porque se eu sim, soubesse o que significa, eu já teria a capacidade de desdobrar isso em algo concreto, tá? Então, é o quê? O que é salvar o mundo? O que é tornar o mundo um lugar melhor, né? Será que voltando ao exemplo que eu falei, será que quando eu ajudo a minha vovozinha que está doente, eu estou tornando o mundo um lugar melhor? Olha, para ela eu definitivamente estou, né? sim, Então, se todo mundo se engaja no processo de se tornar melhor, obviamente o mundo vai se tornar um lugar melhor como um todo. Mas cada um vai ter que fazer isso individualmente porque não existe um sentido único prescrito para todo mundo, que é o que a gente falou no início. sim, É a pessoa que realiza o seu sentido e que o sentido dela se realiza para fora, se realiza no mundo, ainda que seja único, exclusivo dela, ele se realiza para fora dela. Por isso que também não dá para ficar só nessa abstração, sim, porque o teu sentido ele é para fora, cara. Ele tá em atos, ele tá em práticas, né? E o sim. Frankl até nos dá uns caminhozinhos, os três principais caminhozinhos de realizar esse sentido, que eu não vou dar spoiler agora, vamos deixar um pouquinho mais no final da live. E que aí eu acho que o Ó, teu trabalho entra muito, Vivi. Porque sim, eu acho que quem não entende desse mundo, né? Poxa, do estilo, da imagem, pode olhar até torcendo o nariz, tipo, será que isso não é fútil? Será que não é uma coisinha assim? Mas quando a pessoa olha mais de perto e se olha com um olhar teórico, ela vê que não tem nada de fútil, muito pelo contrário, né? Uma uhum, pessoa que cuida disso, ela também está fazendo o mundo melhor em última instância, ao fazer a sim, si mesma melhor, dentro do que ela espera melhorar, né? Mas sim. aí vamos desenrolar a coisa, não vamos Vocês pegar o viram, ouro né, todo, né? gente? Eu adorei que o Mikael falou que só vai contar isso no final da live, então fica com a gente e ainda mande para quem você quer ajudar com essa live, não é É. mesmo? E aí, eu até vou ler aqui a Anne, ó, com a Vivi eu aprendi não somente a me vestir melhor, eu hoje sou uma pessoa que tenta eliminar todo e qualquer desperdício e isso tornou-se meu propósito. Olha aí. E aí, de certa forma, a Anne faz o mundo dela melhor por isso, e das pessoas à volta dela, que é o modo dela. Eu vou pegar esse gancho da Anne. Obrigada, Anne. A gente já trocou algumas mensagens. A Vivi me transformou também, sou literata. Obrigada, meninas. Mas, assim, eu também sou da opinião seguinte, gente. O que eu falei fez sentido para vocês de alguma forma, e vocês se agarraram a isso e colocaram isso em prática. Então, como eu acredito num processo de melhorar constante, né, Mikael? O que que eu percebi lendo Frank, eu queria sua visão disso. A gente também, eu vejo que o sentido ou o propósito, ele não está tão alinhado quando a gente começa a virar aquele ativista mala que quer que o outro tenha o mesmo propósito que a gente, né? Qual que é a tua visão sobre isso, assim? Exato, cara. Não tem propósito por procuração, né? Vamos dizer assim. Adorei. Então, eu vou depositar em ti meu propósito. Não, eu tenho que depositar em mim meu propósito, na minha vida. E Sim, servir como exemplo para talvez instigar os outros a não a seguir o mesmo propósito que o meu, mas ver o deles, né? Tipo, pô, será que a minha vida tem tanto sentido assim quanto a desse cara? Será que eu sou tão convicto das minhas coisas quanto esse cara aí? Que tá ali num campo de concentração se negando a tirar a própria vida porque a vida tem sentido por si mesma e o cara, mesmo naquela situação extrema, ele não quer entregar os pontos, né, como ele diz no livro. sim, sim, Então, assim, eu não tenho como prescrever isso para alguém. É um desrespeito com o ser humano eu querer prescrever um sentido para ele.
E Sim. no fundo, agora nós vamos mergulhar fundo nessa questão aí para a gente ver o quão pesado pode chegar esse desrespeito, né? A própria ditadura pela qual o Franco sofreu, que foi o nazismo, nada mais era do que uma ideia de criar de fora um ser humano ideal. Eu incuti o que é o ser humano certo, eu criar um novo homem, né, que era o ideal lá dos nazistas, eu criar o Sim. super-homem, que eu digo para ele o que é o correto, eu tenho o poder de decidir sobre a vida dele, e os que não se encaixam nisso, eu elimino. Pô, claro que é um exemplo extremo, mas a ideia é a mesma. A ideia é de que eu sei o que é melhor para tua vida, e se eu sei o que é melhor para tua vida, eu tenho que ter autoridade de controlar a tua vida. É louquíssimo, né? Exatamente. E às vezes a Então, gente. assim, É as engraçado pessoas que a acabam gente não ficando pequenos percebe. ditadores, né? É isso que eu ia falar, Mikael. Assim, e se a gente. Gente, assim, ó, obviamente, e eu não vou ser leviana de falar que ninguém aqui que está me ouvindo, incluindo a minha pessoa que está falando, que eu estou me ouvindo também, não cometi esse erro em algum momento da minha vida. Óbvio que eu cometi, gente. E eu acho que um dos maiores sinais de amadurecimento do ser humano é que a gente para de fazer isso. A gente deixa o Uhum. outro ser o outro. Exato, E é uma exato. libertação, então assim, eu fico muito. Nossa, gente, a Letícia mandou uma mensagem aqui que eu fiquei até meio tonto. O Resgate do Soldado Olha, Ryan resgate do Soldado Ryan. deixaram. O Resgate do Soldado Ryan deixou um legado. Vivi, acredito que você está deixando vários legados. Gente, ganhei minha noite nesse momento. Muito bom. Inclusive, assistam esse filme porque ele é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Resgate do Soldado Ah, Ryan é muito bom. oi, Jade. Jade, a gente fez compras hoje e até ia falar. É engraçado, Micael, é interessante, Micael, que até as pequenas Oi, Caiane, coisas. que legal. Tem conhecidos meus aí também na área. Ah, que legal! Eu estava até Hum, pensando, Mikael, das coisas simples. A gente já vai falar, gente, das dicas de Frankel para encontrar o propósito de vocês. Até o final da live a gente fala. uhum, Eu acho importante, claro que tem a questão de vocês ficarem aqui com a gente, mas eu também acho legal contextualizar, porque senão a gente fala, ó, sim. é aquilo que a gente brincou no começo da live. Senão fica assim, ó, 3 passos para a felicidade, 3 passos para o Isso. seu Pá, propósito. pá, pá, tchau. E se tem uma coisa que não existe, Já é tá essa. esse sentido da vida. Estava fazendo compras hoje com a Jade, inclusive, e é muito interessante para mim observar o quanto acompanhar cada cliente, cada uma delas, o que faz sentido para cada uma delas, sabe, Mikael? Então, assim, eu já Uhum, tive a cliente que achava que não podia fazer compras porque não tinha capacidade. Eu já tive a cliente que achava que não conseguia fazer compras porque não conhecia. Na verdade, assim, ela tinha só uma limitação de conhecimento de lojas, porque não é a profissão dela. E é uhum, muito interessante de perceber o que toca cada uma das pessoas. E o que me deixou mais emocionada no livro do Frank, claro que tem a questão do propósito do próprio, né, dele contando, mas eu vou dar um spoiler do livro, gente, mas eu não vou contar as histórias a fundo, tá, para vocês. uhum, Mas ao final do livro também vale a pena que ele conta algumas questões de algumas histórias de propósito. E eu percebi que, olha lá, a Jade, eu achei que só usaria preto pro resto da vida, então já sinto uma vitoriosa, porque a gente fez toda uma construção para mudar uma que coisa legal. simples. Então, é isso que eu quero fazer essa Aham, conexão. Porque você lê um livro chamado Em Busca de Sentido, Encontro do Propósito, e você acha, de novo, gente, que é algo grandioso. E quando você lê o livro, o propósito. Frankl conta coisas assim, simples. Só que ele também conta, Mikael, que as pessoas que se agarraram a esse propósito e a expectativa foi grande demais, deu Uhum. ruim. Deu ruim. Eu não vou contar o que necessariamente deu ruim, tá, gente? Recomendo que leiam um livro. Mas isso me chamou a atenção. Foi até um trecho que eu voltei algumas vezes, fiz algumas anotações. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, essa expectativa sobre esse tal desse propósito, né? A gente se apegar tanto à forma como ele vai ser colocado no mundo, né? Então, eu queria a Uhum. sua visão sobre isso e até alguma fala, se você tiver alguma dica, algum conselho sobre isso, essas expectativas Perfeito. enormes que a gente coloca. Perfeito. É a parte que eu mais gosto quando o assunto é sentido, inclusive. Eu também. Porque até no início desse ano eu fiz uma sequência de 4 lives só sobre esse livro Em Busca de Sentido. Não é jabá, tá, gente? Eu já vou explicar por que eu tô falando essas lives. Porque, não por acaso, o título que eu dei para elas é Volte para a Vida Real. Tá? Maravilhoso. Por que volte para a vida real? Porque essa história toda de sentido, como tu falou, ela vai se realizar numa vida concreta. Como o Frank diz, e a gente está falando aqui com toda clareza, em atos concretos
E eles não vão ser grandiosos o tempo inteiro. Na verdade, o comum é que eles não sejam. O comum é que eles sejam coisas que estão assim enraizadas no teu dia a dia, desde a hora que tu levanta da cama ali, meio remelento, meio com preguiça, até a hora que, né, a Vivi, por exemplo, faz o registro do nascer do sol dela, né? Aquilo ali é um pequeno gesto, é um pequeno ato prático que provavelmente faz sentido para ela. Tem algum Sim. propósito por trás daquilo, já que é para falar essa palavra. Então, o que acontece? Por que eu falei volte para a vida real? Porque a verdadeira realização desse sentido, ela vai estar nessa vida real. E a pessoa perde o sentido justamente quando ela se afasta dessa vida real, se focando só numa abstração enorme. Então, assim, a minha vida vai ter sentido, eu até brinquei muito com isso, quando eu for fazer um retiro no Tibete. Eu vou fazer um retiro no Tibete, eu vou viver que nem naquele filme o Comer, Rezar e Amar, né? Quando eu der uma volta ao mundo, eu vou encontrar meu sentido de vida. Quando for meia-noite eu estiver em Paris, eu vou encontrar meu sentido de vida. Então, assim, tá lá num outro lugar, numa abstração. E se eu não aprendo a ver sentido na vida prática ao longo do caminho, Sim. sabe o que pode acontecer? Eu chegar lá e me sentir vazio ainda. E isso acontece horrores. Isso acontece horrores. Pessoas que conquistaram mundos e fundos na vida social, achando que era lá que estava o sentido da vida delas e só lá. E aí quando elas chegam lá, segue o mesmo vazio. Elas se agarram em água, né? Então, por que a gente fala esse alerta, né? A gente faz esse alerta Sim. de não abstrair demais, não viver no mundo da lua, de um sentido hiperbólico, né? De um sucesso hiperbólico. Porque, cara, não é lá que está o teu sentido de vida necessariamente. Ele está em ti. E quando tu chegar lá, aprendendo a ter sentido no meio do caminho, tu vai ver sentido lá, é óbvio. Eu não estou dizendo que não tem que ir pro Tibete, não tem que ir para Paris, pelo contrário, coisa boa. Mas o sentido está muito mais em ti do que na coisa. Né? Porque a coisa em si, se tu acha que o sentido está nela e tu deixa de aprender ele nas coisas menores da vida ao longo do caminho, tu pode chegar lá e te frustrar. Sim. Então o sentido não está na coisa, o sentido está na pessoa que atribui sentido àquela coisa. Seja uma conquista material, seja essas mudanças maiores do mundo, sejam essas experiências de vida, né? Pular de bungee jump e fazer um retiro no Tibete. Tanto que eu até brinco, tu vai lá pro Tibete, os monges lá vão te colocar num regime de austeridade, num regime de domínio de si. Então o cara acha que vai pro Tibete tipo um spa, mas não. Não, tu vai fazer o que tu já pode fazer desde agora na tua casa, que é o domínio de si, é buscar sentido nas coisas práticas, é Sim. refletir sobre quem tu é, qual é a tua história, qual é o teu propósito. Sim. Tu vai lá pro Tibete e tu vai dar com a cara na parede, porque os monges vão te dizer isso aí. Até teve uma pessoa, achei ótimo, que colocou assim: seria ótimo se fosse assim, né? Tipo, nossa, Seria ótimo, porque, aí, cara, tu junta a grana, faz a viagem, deu. Acabou, minha vida tem acabou, sentido. deu, acabou. Pode até, inclusive, o quê? Morrer, porque já acabou, já chegou ali, não é mesmo, gente? Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que muitas pessoas me perguntam, e eu falei disso um pouco ontem na live que eu fiz com a Isabela, que é aquela utopia da melhor versão, né? Que a nossa melhor versão não é a nossa perfeição, e que isso está virando uma busca incessante também. A gente tem diversos propósitos na vida, que você falou de atribuir, né, a razão para as coisas. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque algumas pessoas também têm. Algumas pessoas falam assim: não, os propósitos são, né, eles vão mudando. Aí outras pessoas falam: não, é um propósito único. Só que ninguém fala muito sobre isso no fim das contas. Então eu queria que você falasse um pouquinho para a gente essa história dos diversos propósitos, né? Como é que isso vai acontecendo na nossa vida? Sim. O que acontece, né? Cada situação concreta vai te exigir uma ação concreta que vai estar conectada a um sentido. Então, certo. Por exemplo, isso é até um exemplo que eu não sei se foi agora, eu acho que é do Frankl. Não é no Em Busca de Sentido, é no outro livro dele que eu não lembro qual. Eu acho que é no Sofrimento de uma Vida Sem Sentido, que ele dá um exemplo até da mentira. Tá. Né? Então, por exemplo, né, uma situação real que ele viveu. O cara estava lá, num contexto de Segunda Guerra Mundial, ele judeu, os caras estavam sendo levados para ser mortos, né, cara? Ou trabalho escravo ou morte. Eram poucas as opções que lhes restavam depois de ser capturados além disso. Aí lá pelas tantas, né, vamos imaginar que um judeu é parado por algum oficial nazista lá. Sim. E ele sabe que é um cara que procura outras pessoas para levar, né, para um campo de concentração.
E aí ele pergunta se tem mais alguém dentro daquele casarão ali além dele. Sim. Tá? E aí o cara mente. Ele diz que não. E aí? Tá errado mentir nesse caso? Fez sentido ele mentir nesse caso? Porque se tu olhar a grosso modo só pela definição da coisa, né? Como a gente estava falando. Sim. Ah, não, errar é mentir é errado. Pô, peraí, cara. Essa mentira tá salvando umas 40 vidas. Naquele contexto concreto, mentir é a coisa mais linda que aquele cara podia fazer. Porque ele estava, inclusive, arriscando a própria vida. Porque se o cara entra lá e vê que era mentira dele, que tem sim pessoas, pode ter certeza que ele vai ser o primeiro a ser alvo de toda a fúria daquele oficial nazista. Sim. Então, o que acontece, gente? Isso é um exemplo extremo que o Frank usa, mas que a gente pode aplicar em situações menos extremas, que é o quê? Cada contexto da tua vida, cada época da nossa vida, vai nos colocar situações que a vida vai nos puxar ações que vão fazer sentido ou não. Por isso que a gente fala que cada situação tem o seu sentido. Claro que existe o sentido último da vida, ou grande sentido, como o Frank diz, mas o caminho que leva a ele é uma série de decisões, é uma série de decisões conscientes que a pessoa faz como modo de reafirmar. Sim. Ele Sim. mentiu com um propósito. É isso aí, a Salvatista falou isso. Tem um propósito nessa mentira, né? Assim como às vezes a gente vai fazer coisas que em outros contextos a gente não faria, mas que naquele contexto foi correto, né? Não sei se ficou claro isso. Até a Ellen falou uma questão, por que mentir é errado se cada um tem a sua verdade? Não acho que é bem assim, Ellen. Na verdade, eu não acredito que cada um tem a sua verdade. Fatos são fatos, sim. Não tem inversão de fatos. Eu acho uma filosofia muito relativista por trás dessa ideia, mas enfim, é uma discussão maior. É uma discussão maior, queremos fazer mais várias lives. Sim. Mas, na verdade, o que o Kael disse com essa... Vê se eu entendi, Kael. Achei legal que surgiu essa fala para a gente deixar mais concreto ainda, que é, naquele contexto, é o que a Sol Batista falou aqui, ó. Verdade é verdade, mentira é mentira. A gente sabe que ele mentiu. E a gente não está relativizando que ele não mentiu. Ele mentiu. É fato que tinha pessoas. É fato que ele mentiu. E é fato que ele sabia e omitiu, né? Ele falou uma outra coisa. Exatamente. Um propósito maior. Exatamente. Então, assim, aí não é questão de ser uma verdade relativa, porque não era relativo. Tinha mais 40 pessoas lá e ele falou que não tinha. Isso. Então, o fato em si, ele existe. Só que a gente não condena, ou a gente não... Julgar, a gente vai julgar, porque estamos até aqui, inclusive, julgando, né, o fato. Aí é o que a Ariely colocou. Ele mentiu para salvar as vidas. Então, assim, para ele, o propósito maior da coisa era salvar as vidas. Se fosse não corromper um mandamento, ele não ia mentir. Então, naquele contexto maior, o propósito dele estava ligado a salvar a vida daquelas 40 pessoas, certo? Então, mas eu adorei É por aí. É por aí, né, Micael? Então, assim, na nossa vida corriqueira existem vários outros exemplos, tipo esse, né, cara? Então, assim, até em transições de carreira, que é uma coisa que chega muito a mim, né? Nossa, lá no passado, né, parecia que fazia super sentido para mim escolher a profissão X. Sim. Mas agora, passado, sei lá, 20, 30 anos, parece que eu tô me sentindo vazio nesse negócio. E a pessoa se sente culpada por estar numa transição onde o sentido dela vai se deslocando para outras ações. Eu acho que é isso que é o resumo até desse exemplo. Tá. É que em outro contexto, em uma outra época de vida, em que a vida te demanda outras coisas, é natural que em outras ações tu vai encontrar sentido. Outras ações diferentes daquelas de 20, 30 anos atrás. Então, sim, é natural isso. Porque como o próprio título diz, é uma busca por sentido. Então, imagine que vocês estão buscando tipo um detetive mesmo. Eu vou encontrando pistas no caminho e eu vou tendo outros eurecas, né? Opa, descobri que é por aqui. É uma busca, é uma pesquisa. Acho que a palavra pesquisa fica até mais didática. Vocês estão pesquisando o sentido da vida de vocês, né? Cadê? Eu acho que é aqui. Não, eu acho que é mais aqui. Opa, eu achei um melhor ainda, um jeito melhor ainda de encontrar sentido, que é aqui. E daqui a pouco, quando eu tiver 90 anos de idade, vai ser outro. Vai ser outro. Mas eu sempre estive em busca de sentido e eu vou me mantendo preenchido de sentido conforme eu vou buscando ele até morrer. E fica fácil, né? Teve até uma sessão que eu fiz com o Caio, eu vou abrir rapidíssimo para vocês, que a gente falou sobre isso, né, Caio? Que a gente falou sobre... Você fica tão ligado, com um radar tão ligado para isso, gente,
que você sabe o que te incomoda quando aquilo não faz sentido. Você busca o sentido nas coisas simples. Eu não sei se eu tô viajando, Kael, mas Pelo quase contrário. como andar de bicicleta, sabe? Você pega e olha uma situação, qualquer que seja, gente, a mais simples, da mais simples à mais complexa. Você já vira automático, é como se você virasse um cientista de si mesmo, sabe? Tipo, sempre perguntando, mas espera. E não quer Eu dizer amei que eu essa nunca. frase aí. Cientista de si mesmo. Esse é o objetivo, cara. É É isso aí. isso, porque daí você não. Tu vira um expert em si próprio. Exatamente. E É o que a aí gente busca em terapia, né? você começa a entender, às vezes, até porque que você tá mal, porque você tá bem. E ontem, até na live, eu lembrei também, eu falei isso pro Caio, que é muito engraçado, que como é fácil a gente perceber isso no outro, né? E a gente ser mais solidário com o outro. Porque eu acho, Caio, que a gente tá tentando se engessar demais. Apesar de eu levantar aqui uma questão de rótulos foram feitos para produtos e não para pessoas, a gente vive nessa busca desse rótulo e desse gesso, achando que a gente vai ter a paz naquele lugar, né? Quando, quando não, gente, a gente está o tempo todo mudando e aceitar isso, mas entendendo a essência disso. Não sei se eu viajei Uhum. muito. Eu Não, acho que não, aí fica à as coisas vontade, fica à começam vontade. a fluir, né? Isso, o isso. Caio fala do estado de flow também, eu acho que aí é que está o fluir da água. Isso. Porque tu já vai vivendo sentido conforme a vida tá se desenrolando, né? Em vez Uhum. de deslocar ele lá pra fora, em vez de deslocar ele naquele espaço, como tu falou, né? Naquele lugar social, naquela conquista específica, não. Tu não tá jogando ele lá pra lá, tu tá vestindo ele. Exato. Tu tá vestindo ele, tu tá metendo a mão no barro, na argila, dia após dia. Dia após dia, né? E existem os caminhos para fazer isso. Qual é o tal do caminho, dos 3 caminhos principais que o Frankl diz que são através deles que a gente vivencia esse sentido, busca ele e já começa a vivenciar ele aqui agora, tá? Um deles é através do amor e da beleza. Sim. Do cultivo do amor e do cultivo da beleza. Então eu já estou botando ele de primeiro lugar de propósito. Então quando eu amo algo, quando eu amo alguém, tá? Às vezes o simples fato de eu enxergar aquele alguém já me dá sentido para a vida. Eu já consigo Sim. perceber que a minha vida tem sentido. Por exemplo, quando eu olho o rostinho do meu filho, que é um nenezinho, né? Eu dou esse exemplo, a criança nem fala. Tá? Eu tô dando um exemplo hipotético, eu não tenho filho, mas eu já ouvi esse relato assim, cara, eu chego detonado em casa, mas eu olho só a carinha do meu gurizinho, da minha guria, né? Como aqui no sul a gente fala, parece que aquilo dali já tudo fez sentido. Só em olhar o rosto daquela pessoa. Então, esse é a via do amor. Essa é a via do amor. Tá? Mas, além disso, tem a via da beleza. Então, no campo de concentração, por exemplo, os caras, às vezes, contemplavam beleza, né, e em pequenos lugares onde ela era possível de ser vista, como um sol nascendo, pôr do sol. Pegando aí o Sim. exemplo dos teus stories, né, Vivi? Cara, é um passarinho que eles olharam ali, o passarinho pousou, comeu um pouquinho e foi embora. Querendo ou não, só em contemplar aquilo ali, a pessoa sabe que existe um mundo lá fora que não está passando por aquela coisa terrível que eu estou passando. Ainda existe algo bonito para se ver no mundo. Sim. Então, através da arte, através da beleza, através do cultivo da música, das cores, das formas, e aí eu acho que entra muito o teu trabalho, né, Vivi? Né? O Sim, estilo exatamente. pessoal nada mais é do que eu buscar o que eu acho belo em mim e fazer isso se tornar concreto, fazer isso se tornar vivo na minha vida. Então não é Exatamente. futilidade, coisa alguma. Cultivar a beleza é fundamental. Né? Viver em Sim. um lugar feio, sem beleza, como era um Auschwitz da vida, cara, só em estar lá, mesmo sem ser prisioneiro, provavelmente tu fica convivendo ali um tempo, cara, a vida vai perdendo sentido. A vida vai perdendo a cor, a vida vai perdendo o brilho. Então essa é uma das Sim. vias também. O amor, a beleza, o trabalho, né? Que eu vamos colocar como segunda, vamos colocar amor e beleza junto. O trabalho e a realização. Então não é à toa que as pessoas falam tanto de profissão e quando vem essa história de escolha profissional se fala em sentido, em propósito, porque através do nosso trabalho, através de atos concretos, a gente encontra sentido nessa vida. Sim. E eu não falo só de profissão, mas também de ações do dia a dia, como eu falei. Às vezes é limpar a bunda da vovó, às vezes é dar papinha na boca dela porque ela não consegue, às vezes é o varrer o chão da minha casa. É o ser Trabalho é útil isso de alguma também. forma, né, Caio? Exato. É ter utilidade na vida, gente. Isso. É botar a mão na argila, como eu digo. Isso é uma Exato. das principais fontes de sentido. E de vazio de sentido, quando a pessoa não Sim. faz isso. Quando a Sim. pessoa não bota a mão em argila alguma. É natural que ela veja a vida sem sentido.
Sim. Né? E por fim, mas não menos importante, é a nossa postura diante do sofrimento. Diante do sofrimento, inclusive da finitude da vida, de eu saber que um dia eu não vou mais estar aqui, mas também dos pequenos sofrimentos que eu vou tendo ao longo do caminho. Do desconforto de eu, por exemplo, mudar um hábito, do desconforto de eu, por exemplo, mudar uma coisa ruim que eu tenho em mim, que eu vejo que machuca os outros, que machuca a mim mesmo, que me boicota. Às vezes é muito cômodo permanecer do jeito que a gente está, mesmo quando está nos incomodando, né? É como eu digo, a gente se acostuma com os nossos problemas. Eu não gosto deles, mas é o que eu tenho, eu já estou acostumado. Ainda dá Eu tô assim há desculpa. tanto tempo. E dá Deixa, eu sou desculpa. assim mesmo. Pau que Então, nasce isso às vezes torto, é uma nunca se fuga do endireita. sofrimento. Exato. Então o Frank diz também que a terceira via é eu ter uma postura de abertura ao sofrimento inevitável da vida. Não é eu ser masoquista, né? Mas eu saber que a vida tem sofrimentos inevitáveis e que a partir do momento que eu abraço eles em nome de um sentido maior, aí sim eu fico assim. É aí quando ele diz, né? Em qualquer situação da vida é possível encontrar sentido. Se existe sentido no sofrimento, então qualquer situação, por pior que seja, tem ali em si uma fagulha de sentido que eu posso encontrar. E ele fala isso com uma autoridade biográfica de quem passou por uma das coisas mais terríveis, né? Que já aconteceu na humanidade. E ele diz, gente, eu vi lá as pessoas vendo sentido de vida. Lá naquele troço, lá naquele inferno lá. Então, a gente tem que encontrar também aqui. Cara, tem que ter sentido aqui também. Na nossa vida cotidiana. Não é possível que não tenha. Esse é o convite, o grande convite do Frankl, né? Eu adoro. Ai, gente, olha, vocês ficariam aqui, ó. Eu ficaria aqui horas, já demos muitos, né? 54 minutos, meu Deus. Se desdobre muito. Olha, a Anne colocou uma coisa que eu acho incrível. Mudar por causa do outro é visceral e é libertador. É muito interessante isso, porque a gente está vivendo um momento da sociedade onde, e eu percebo isso, Micael, eu vejo algumas pessoas falando sobre isso, né? Que a gente, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente nunca teve tanta oportunidade como ser humano de olhar tanto para si e, ao mesmo tempo, se perder tanto, na minha opinião, nesse olhar para si de um jeito tão egóico, né? Que é diferente de egoísmo, gente. Então, assim, essa questão egóica, ela tomou uma proporção que daí coloca a gente nessa situação de eu não posso errar, eu tenho que ser perfeito, a minha melhor versão tem que ser incrível. Então, aí a gente paralisa, nem faço, porque não serei perfeita. Então, fica aqui. Ainda bem que o Mica, não falei, não combinei isso com o Caio, gente, surgiu agora. E aí, eu acho que é por isso que a gente fica nessa pilha de até querer ter um propósito comparável com o outro. Então, não é sobre isso, gente, tá? Então, assim, nunca tivemos tanta chance de olhar pra gente mesmo, mas nunca nos perdemos tanto nesse caminho. Então, por favor. Exato. Até porque a gente vai achar o nosso sentido olhando pra fora, né? Exato. Olhando pro outro, pro mundo, pra natureza, pro universo, para as coisas que eu posso meter a mão na argila, como a gente diz, né? Exatamente. Olhar só pro seu umbigo, cara, tu não vai achar Furada. tanto sentido ali. O meu umbigo vai fazer sentido quando eu paro de olhar para ele e olho pro meu entorno, para tudo que eu posso realizar nesse entorno, né? Então, exatamente. Isso aí, cara, acho que fechou demais as ideias, assim. Renderia mais umas 5 horas de live. Não, tem gente pedindo pra gente abrir outra já, gente. Jana, vou fazer o seguinte. Se o Caio topar, a gente faz uma live especial para as alunas do Estilo com Propósito. E aí a gente faz uma aula. Já topei. Né? Muito legal. Ó, então, já fica aqui um bônus para as alunas do Estilo com Propósito. Faça você mesma, porque daí a gente consegue fazer uma aula legal. Muitas meninas precisam de ajuda lá, já me pediram indicações, acho que o Caio é incrível, então vale. Ele atende online, gente, olha que incrível. Então, obrigada, Caio, adorei. Imagina, gente, Vivi, eu que agradeço. Foi muito quem sabe faz ao vivo isso, hein, gente? Total. E agradeço a galera também que interagiu bastante aí, o pessoal que te acompanha. Muito bom. É um prazer aí, espero que tenha sido útil a minha contribuição aí. Muito bom, foi sábado. Super útil. Sábado à noite, gente, vocês aqui num papo profundo. Isso que nem chegamos em estoicismo para vocês, ok? Nem chegando em estoicismo. Eu tô tomando água, eu nem tô com vinho ainda. Então, assim, a gente tá light aqui. Estoicismo, cristianismo, eu tava estudando sobre isso, Caio. A gente nem chegou aqui ainda. Perfeito, cara. Quando não, a gente Paulo tá só conheceu pincelando os a coisa estoicos. Aqui, né? Meu Deus, porque aqui Beleza. tem teologia, muito, filosofia, tem de tudo.
Perfeito, Vivi. Muito obrigado. Foi uma grande satisfação. Muito Foi bom. muito bom, muito bom Obrigada. o papo. Gente, beijos. Que bom que vocês Até mais, gostaram tanto pessoal. quanto eu. Beijo. Tchau.